gente, eu sou a Helena Creuri e hoje eu vou falar de fases da Lua, porque uma amiga minha pediu do nosso grupo de estudos, e aí hoje a gente vai falar sobre isso. Bom, a gente pode considerar 5 fases da Lua energeticamente falando. Essas são a Lua Negra, Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia e Lua Minguante. Cada uma delas tem algumas propriedades que são bem interessantes para trabalhar feitiço, rituais, etc. E aí a gente vai comentar sobre elas. Claro que existem as fases intermediárias, né? Então, entre a lua negra, a gente tem. A lua negra ela acontece de 2 a 3 dias antes da lua nova, marcada no calendário. E aí, logo depois da lua nova, a gente já tem. Ou da lua negra, a gente já tem a lua nova. Depois a lua crescente, quarto crescente, grande, cheia, disseminadora, quarto minguante e minguante logo depois a lua negra de novo. Então é um ciclo, né? Mas as principais são essas 5: lua negra, lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Algumas pessoas vão celebrar os esbás só na lua cheia e outras tradições, outros covens vão celebrar todas as 5 fases mais importantes, que são essas. Outra coisa que eu acho interessante de citar é que normalmente o pleniluno, que é o dia de ápice da lua, é o dia marcado no calendário, mas você pode celebrar ela um dia antes ou um dia depois. Bom, vamos então começar falando da lua negra. Na lua negra, a gente trabalha a face negra da deusa. Sim, existe uma quarta face, que é a face da lua negra. Você pode considerar 3 dias ou 2 dias antes da lua nova, né? Vai depender do céu, de onde você tá. Então, de 2 a 3 dias antes da lua nova é a lua negra, que ela é muito boa para trabalhar com as suas sombras, as suas limitações, o seu lado negro, porque todos nós temos, todos nós somos sombras e luz. Então, essa é a lua perfeita para reflexão, para introspecção, trabalhar com seus defeitos, né, autoconhecimento. E também é bom para feitiços de proteção, banimento, ocultação. E algumas dessas informações eu também estou pegando de uns vídeos que eu vi, de outras tradições, inclusive da Aileen, novamente, que eu gosto muito de algumas coisas da tradição Caminhos das Sombras. Bom, então essa é a lua negra. Como eu faço? Normalmente eu tiro esse dia para meditação e reflexão, e eu não fico escolhendo deusas diferentes para meditar. Eu tenho algumas deusas que eu já trabalho, e na lua negra principalmente eu trabalho com Hecate, né? Então eu acho que ela é uma boa pedida aí para lua negra. Logo depois a gente tem a lua nova, que você pode considerar o dia do calendário, ou um dia antes ou um dia depois, mas eu acho que no caso da lua nova é bem o dia do calendário mesmo, porque depois ela já começa a crescer. Então, como eu faço? Eu celebro todas as luas, então na lua nova eu uso o dia que tá lá mesmo, não faço nem antes ou depois, eu uso aquele dia. E é um ótimo dia para você iniciar projetos novos e para todo tipo de começo. Então, tudo que você quer que comece, tudo que tá novo e vai crescer, que é para crescer, então você vai fazer ali na lua nova. Normalmente também a gente pode trabalhar com a deusa donzela. Aí as pessoas vão falar que a deusa na face donzela é para lua crescente, mas enfim, ela pode ser considerada também para lua nova. E as deusas menores, por exemplo, fadas, elementais, rainhas elementais, né? Então acho legal também trabalhar com elas na lua nova, até porque os elementais eles são um impulso para qualquer tipo de começo, né? Logo depois da lua nova, então, temos a lua crescente. Você também pode considerar o dia do calendário, porém, no calendário eles vão colocar o pleniluno, que é o dia em que ela está de fato crescente. Eu já considero de 2 a 3 dias depois da lua nova. Por quê? Porque é quando ela começa a crescer. Então, eu não celebro a lua crescente no auge, eu celebro a lua crescente no início. Mas aí algumas pessoas vão celebrar no auge e tanto faz, vai de você.
Então, a lua crescente ela é ótima para fazer crescer projetos que já existem. Então, se você quer trabalhar de fato numa sequência, você pode começar um projeto na lua nova e potencializar o crescimento dele na lua crescente. E aí, feitiços também da mesma forma. Você pode começar a planejar eles ou fazer alguma coisa na lua nova e potencializar eles na lua crescente. Então, as pessoas vão comemorar, celebrar a lua crescente no dia do calendário, mas eu prefiro comemorar logo depois que ela já deixa de ser nova e começa a crescer. Então, para usar aí todas as fases, eu começo a celebrar logo depois da lua nova no crescente ou emergente, e eu celebro ela até o quarto crescente, né? Mas se eu vou fazer um feitiço que dura de aproximadamente 7 dias, então é legal já começar na nova para crescer junto até a crescente, o quarto crescente, antes de chegar na cheia. Ainda tem 3 semifases, que é a crescente, quarto e a grande. Então, já começo na nova para ter toda uma sequência, toda uma potencialização para quando chegar na cheia aquilo se de fato concretizar, né? Depois a gente tem a lua cheia, né? Então, entre a nova e a cheia temos a crescente, o quarto crescente e a grande. Depois da crescente tem a quarto crescente e a grande, logo depois a cheia. Na cheia, ela é o ápice, né? O ápice da lua, o ápice da deusa. Então, é o boom de energia, é o máximo que a lua vai chegar, né? E então é legal para você potencializar todo tipo de coisa, né? Então você já começou um projeto novo na lua nova, você já potencializou o crescimento dele, que ele já existia, você fez ele crescer mais. Então na lua cheia é o período em que ele vai estar no seu ápice, seja ele um feitiço, um sigilo, alguma coisa. Então você pode aproveitar da energia da lua para potencializar qualquer coisa, né? Então potencializar, aumentar a energia, fertilizar alguma coisa. Então, qualquer coisa que precise de uma energização, que precise de sabe aquele empurrãozinho, né, que a gente fala, precisa ali de uma cutucada, de uma ajuda dos deuses elementais, de um empurrãozinho mesmo. Então, ele é bem legal. Na lua cheia, você aproveitar toda essa energia da lua, essa energia prateada da lua que faz com que as coisas se concretizem, e na lua cheia é onde ela derrama o máximo da sua energia para quem acredita e para quem busca essa energia da lua, né? Por isso que muitas bruxas só vão celebrar a lua cheia, né? Eu acho interessante na lua cheia você não só utilizar a energia da lua, mas você também agradecer, porque a lua está no seu ápice, a deusa está no seu ápice, então é a face mãe que a gente vai celebrar agora. Então, além da gente, ao invés da gente só pedir, é muito interessante a gente agradecer também por toda essa energia, né? Não esquecer de agradecer jamais. Então, na lua cheia, eu celebro a deusa na face mãe, e eu celebro Kérridwen, porque ela é a minha mãe, ela é a minha deusa de culto. Também celebro Diana, que também considero como uma das minhas guiadoras, assim. E aí algumas pessoas vão dizer, a Diana é donzela. A Diana tem as 3 faces, né? A Ártemis é eterna donzela, mas Diana tem as 3 faces. Então eu celebro Diana e Kérridwen. Elas duas eu considero minhas mães. Eu tenho uma história bem legal com elas. Qualquer dia eu conto pra vocês. E é isso. Então na lua cheia a gente faz a puxada da lua. E não esquece de agradecer. E também pode fazer feitiços. Os feitiços de lua cheia eles sempre são mais fortes. Logo depois a gente tem a lua disseminadora, quarto minguante e minguante. Eu não celebro a disseminadora nem a quarto minguante, e eu só celebro a minguante na minguante mesmo. Então, eu não faço igual eu faço com a crescente, que eu celebro ela logo depois da nova. Então, logo depois da cheia, eu não celebro a minguante. Eu espero chegar a 7 dias, e aí sim eu celebro a minguante. E aí, o que a gente pode fazer? Então, na lua minguante, a gente vai trabalhar com o conceito de colheita. Né? Por que colheita?
Porque a gente já, vamos pensar assim, racionalmente. Na lua nova a gente iniciou um projeto, na crescente a gente fez ele crescer, na cheia foi o ápice dele, seja ele um projeto, um feitiço, alguma coisa. Então na minguante a gente vai colher os frutos desse feitiço, colher os frutos desse projeto e a gente já vai sentir. Então se você tiver isso bem claro na sua cabeça, observa na lua minguante tudo que você conseguiu. Né? Observa na lua minguante tudo que você pensa na grávida. Quando ela tem o filho, ela tem aquilo nas mãos, aquilo é o fruto, né? Aquilo é a colheita. Então, se você tiver isso em mente, a lua minguante vai ser sempre uma lua de gratidão. Normalmente as pessoas veem a lua minguante como algo ruim, né? Ai, minguante, ai, vai minguar, não pode cortar o cabelo na lua minguante que ele demora mais para crescer. Então, mas pensa nessa parte da gratidão, que é os seus projetos concretizados, seus feitiços atendidos, né? Então, na lua minguante tem que ter essa ideia de colheita. Você também pode fazer rituais de proteção, rituais de banimento, porque você quer que tudo mingue. Então, tudo que você quer que diminua é nessa lua que você vai trabalhar. Então, eu quero que diminua os problemas, quero que diminua as inimizades, as brigas, quero que diminua, sei lá. E aí você vai fazer esses rituais de lua minguante, você vai trabalhar com essas energias na lua minguante. Você também pode pensar que na lua minguante é quando você vai receber coisas da mãe deusa, porque você já celebrou os outros, você já agradeceu, então na lua minguante você vê aquele resultado daquilo tudo se concretizando, porque logo depois já vai ser introspecção total. Então eu considero a lua minguante fazer um paralelo bem legal com Mabel, porque eu acho que as energias são bem parecidas. Então a lua minguante está para Mabel, assim como a lua negra está para Yuli. Porque no Yuli é a morte de Deus, então é recolhimento, é aquele sentimento de, né, vamos pensar que a lua negra tem que vir para depois a lua cheia brilhar também. Então, eu acho que dá para fazer esse paralelo com a rosa do ano, né? Então, a lua minguante, eu considero ela uma energia parecida com a energia do Mabon. E aí, a lua negra, a energia de Yuli. A lua crescente, a energia de Ostara. E a lua cheia, a energia de Beltane. Se você for parar para pensar, nós temos 9 fases da lua e temos 8 sabás. Então, dá para encaixar essas fases nos sabás, né? Claro que eu acho que a gente não vai celebrar as 9 fases intermediárias, né? As 5 fases intermediárias, mas a gente não vai celebrar as 4 fases intermediárias, mas a gente pode celebrar as 5. E as 5 tem a ver com o sabás. Então, é bem legal se você conseguir um dia celebrar um sabá de manhã e celebrar o mesmo esbá com a mesma energia à noite, se as luas caírem, se as luas coincidirem. Então, eu estava falando da lua minguante, que tem uma energia parecida com a de Mabon, né, no sabá de Mabon. Então, você pode fazer tudo que você quer afastar de você, tudo que você quer que diminua, você vai pensar com a energia da lua minguante. Vai realizar esses projetos, essas finalizações, também é uma lua de finalizações. Então, terminando projetos, terminando contratos, terminando relacionamentos, a lua minguante ela ajuda isso, né? Então, inclusive se você estiver pensando em terminar o relacionamento, não termine na lua minguante, porque você vai se sentir influenciado por aquela lua de alguma forma. Então, pense bem, certo? Eu já falei de todas as luas, né? Agora viria a negra de novo, então fiz um resumo de cada fase. E é isso, gente. Qualquer dúvida, sugestão, pode escrever nos comentários que eu respondo. Espero que vocês tenham gostado. Blessed be. Até mais.